Perry Edwards casou em Portugal. 4 vestidos, uma banda cover tocando Wings, e a ex-amiga que não foi convidada não é a Jessie Nelson. É o que você acha que é? Pois é. O casamento mais feliz da vida dela veio com um silêncio ensurdecedor vindo de quem não estava lá. E até o fim desse vídeo você vai entender por que a cadeira vazia na recepção pesa mais que todos os cristais dos 4 vestidos juntos. Porque por trás da renda e dos lírios brancos, tem uma história de ruptura que começou muito antes do álbum ser lançado. A gente vai falar de igreja decorada, fumaça colorida e 140 convidados. Mas antes, porque o Recorte Vivo não entrega fofoca de celebridade como se fosse release de assessoria. A pergunta que ninguém tá fazendo é o que o vestido de noiva mais caro do ano esconde sobre o fim de uma das girl bands mais vendidas da década. No fim desse vídeo, você vai entender por que o sim dela pode ser o ponto final de uma história que começou num palco do The X Factor em 2011. E spoiler, não é sobre o Alex. É sobre o abismo que se abriu entre 4 mulheres que um dia foram irmãs de palco. Ou melhor, que o público achava que eram. Porque Irmandade de Verdade não precisa de assessoria de imprensa para existir. Sábado, 13 de junho de 2026. Igreja Matriz de Estói, no Algarve, sul de Portugal. Perry Edwards, 32 anos, cantora do Little Mix. Ou ex-Little Mix, já que o grupo está em ato por tempo indeterminado desde 2022. Subiu ao altar com Alex Oxlade-Chamberlain, 32 anos, meia atacante do Celtic, ex-Liverpool e Arsenal. Os dois estão juntos há 10 anos. Isso mesmo, uma década. Namoro começou em 2016, quando ele ainda jogava no Arsenal e ela estava no auge do Little Mix, vendendo arenas na turnê do Glory Days. Tem 2 filhos, Axel, de 4 anos, e Alanis, que nasceu em janeiro deste ano. O noivado foi em 2022. A celebração durou um fim de semana inteiro, com eventos espalhados entre a igreja e uma propriedade privada na região do Algarve. Segundo a Billboard, que confirmou os detalhes com fontes próximas ao casal e publicou um perfil completo do evento em 14 de junho, a lista de convidados tinha 140 pessoas, incluindo Mason Mount, Danny Welbeck e Kieran Gibbs, ex-companheiros de Alex no futebol inglês. E claro, 2 das 3 ex-integrantes do Little Mix estavam na cerimônia, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, ambas fotografadas na primeira fila da igreja vestindo cores coordenadas com o tema da cerimônia. Casamento de celebridade? Sim, mas com um convite que faltava conspicuamente. E é aí que a história deixa de ser sobre renda e véu e começa a ser sobre o que realmente acabou naquele sábado em Portugal. Agora, presta atenção. Quem estava na festa? Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, as 2 ex-companheiras de banda de Perry, ambas madrinhas, ambas fotografadas, ambas na primeira fila da igreja. Quem não estava? Jessie Nelson, a 4ª integrante original do Little Mix, que saiu do grupo em dezembro de 2020, alegando problemas de saúde mental após 9 anos de banda. E isso não é coincidência. É um silêncio ensurdecedor que ecoa desde aquela saída. Semanas antes do casamento, Perry foi entrevistada no podcast Jamie Lang, o Great Company, e falou abertamente sobre a relação destruída com Jessie. Segundo a Billboard, que repercutiu a entrevista na íntegra em uma matéria do dia 3 de junho, Perry disse que teve que cortar a ex-colega da vida para sempre, usando exatamente essas palavras. A Billboard cita o trecho completo. It was a really difficult decision, but it had to be done for my own mental health. Uma decisão difícil, mas necessária para a própria saúde mental. Disse que não houve um estopim único, mas um acúmulo de coisas que tornou a amizade insustentável. A irmã da Jessie, Sarah Nelson, respondeu nos stories do Instagram, chamando a decisão de injusta e lembrando o inferno emocional que Jessie passou depois de sair do grupo. A pressão, o bullying online, o escrutínio público que só aumentou depois da saída, especialmente após o documentário Odd One Out, em 2019, que mostrava o racismo e o cyberbullying que Jessie sofreu desde os tempos de banda. O casamento teve 140 convidados. Jessie Nelson não foi um deles. E não é que ela tenha sido convidada e recusado. Segundo as fontes da Billboard, o nome dela simplesmente não estava na lista desde o planejamento inicial, em março deste ano. No mesmo fim de semana, enquanto Perry trocava votos em Portugal, Jessie postava fotos em Paris celebrando o aniversário de 35 anos com um vestido de malha transparente na porta de um café parisiense, sem mencionar o casamento uma única vez. Zero stories, zero posts, zero indireta. Cada uma no seu quadrado, cada uma celebrando coisas diferentes. E o que fica no ar é: isso era evitação estratégica ou só coincidência de calendário? A resposta pode ser mais simples e mais triste do que você imagina. Mas o que ninguém comentou foi o seguinte: Jessie não foi a única ausência notável.
A ex-colega de banda que ficou de fora não precisa de explicação. A briga é pública, documentada em entrevistas, e virou até matéria na Billboard com data e título específicos, chamada Perry Edwards Opens Up About Jazzy Nelson Rift. Mas e a Jade Thirlwell? Ela estava na cerimônia religiosa, no coquetel e na recepção? Não completamente. Ela saiu antes do fim. Motivo? Tinha um festival marcado na Espanha no dia seguinte. Ou melhor, ela saiu voando de Portugal para tocar num palco enquanto Perry ainda cortava o bolo de 3 andares decorado com lírios brancos. É a vida de artista solo. A agenda não espera o casamento da amiga acabar. Mas repara na ironia. Perry casou com um homem com quem está há 10 anos. Tem 2 filhos. Comprou casa em Portugal no ano passado. Uma propriedade avaliada em 2 milhões de euros, segundo a imprensa local. Construiu uma vida que não depende mais do Little Mix para existir. Jade está na estrada com a carreira solo que deslanchou depois do hiato. O single Angel of My Dreams estreou entre os 20 mais ouvidos do Reino Unido, segundo a Official Charts Company. Leanne filmou The Color Purple no papel de Nettie e lançou o EP solo Stepping Stone em 2024. Jazzy tentou se reerguer depois do fracasso comercial do single Boys em 2021, que teve collab com Nicki Minaj, estreou em 4º lugar nas paradas britânicas na primeira semana, mas despencou da lista na semana seguinte, virando alvo de piada na internet e gerando comparações cruéis com o sucesso das ex-colegas. O grupo que vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo inteiro. Segundo dados da Sony Music, que ganhou o The Six Factor em 2011, que foi o grupo britânico mais bem-sucedido desde as Spice Girls, e o único a ter um álbum de estreia número 1 no Reino Unido desde as Destiny's Child, hoje é memória. E um casamento com 4 vestidos. Um Dana Harrell, de renda. Um Galia La Have de cristais. Um Anis Ibiza curto para festa e um 4º look secreto, que Perry revelou só na festa de domingo. Uma banda cover tocando as músicas delas próprias e 140 convidados pode ter sido o último evento em que 3 das 4 estiveram no mesmo país. Mesmo que a 4ª nem tenha sido convidada para saber que ele existiu. É irônico, não é? O dia mais feliz de uma delas foi também a confirmação mais clara do fim. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Então, o que sobra depois do sim? Sobra o fato de que Little Mix, como formação original, acabou. E não acabou com briga em camarim, com treta nos bastidores do Brit Awards ou com um anúncio dramático no Instagram. Acabou com uma cantora cortando a outra da lista de convidados do próprio casamento, enquanto a terceira pegava um voo para a Espanha antes do bolo ser servido. É um fim inglês, educado, silencioso, definitivo. A Billboard registrou cada detalhe material. Dos vestidos assinados por Dana Harrell e Galia Lahav, ao mini vestido de festa da Anis Ibiza, que Perry usou depois da cerimônia e que custava cerca de 1.200 euros. Do buquê de lírios brancos com hortênsias azuis, a fumaça multicolorida que explodiu na saída da igreja enquanto os convidados jogavam pétalas. Do coque de cabelo preso com grampos de cristal Swarovski aos Jimmy Choo de salto fino prateado que ela usou na recepção. Mas o que fica na memória não é o glamour. É a cadeira vazia na mesa da recepção. Perry, 32 anos, 2 filhos, casada, carreira solo engatilhada com um single previsto para estrear no segundo semestre desse ano. Casa em Portugal, vida nova. O Little Mix foi o trampolim que lançou ela e as outras 3 para o estrelato. Mas o trampolim não é a piscina. E pelo jeito, cada uma já pulou em direções diferentes faz tempo. Isso muda como você vê aquele disco do Shout Out to My Ex. Não era só uma música de empoderamento feminino, era o retrato de uma irmandade que já vinha rachando há muito mais tempo do que a gente percebia. E que, honestamente, pode nunca mais se reparar. Perry casou, Jade foi para a Espanha tocar, Leigh filmou um longa, Jazzy postou stories em Paris. 4 histórias paralelas que antes eram uma só. O que fica é a pergunta que ninguém respondeu até agora. Será que Little Mix volta com as 4 originais um dia, Jazzy fora da lista de convidados, 0 planos de reunião anunciados pela gravadora, cada uma construindo carreira em áreas diferentes do entretenimento, música, cinema, televisão. A banda que nasceu no The Six Factor em 2011 pode não existir mais como a gente conhecia, mas quem sabe a história não termina aí. Manda nos comentários. Tu acha que Little Mix se reúne com a formação original algum dia? Ou Jazzy é página virada para sempre? Se gostou desse mergulho, clique em inscrever. Toda semana tem um Expresso novo no Recorte Vivo, sempre às 18 horas. E falando em reuniões que ninguém espera, o que será que rolou no reencontro mais estranho do pop esse ano? Fica ligado que o algoritmo já sabe antes de você.